Olá pessoal, mais um vídeo, dessa vez tratando de uma questão da EFON 2019. Ela mistura conceitos de calorimetria com alguma coisinha ali de elétrica. Você tem aquela famosa resistência em contato com a água, gerando calor que vai ser aproveitado em alguma transformação térmica. Vamos dar uma olhada no enunciado, que isso vai ficar mais claro, resolver a questão. No final a gente faz algum comentário aí de fechamento. Se liga na questão então, vamos lá. Então, fazendo uma primeira análise aí do enunciado, a gente vê que são constituintes aí, quem que participa nessa situação? A gente tem uma água a 12 graus Celsius, tem o gelo, que já está implícito que ele está a 0 graus Celsius, o calorímetro não participa, e tem a resistência dentro da água aí, que é informada uma determinada potência, ela vai gerar calor a ser aproveitado pelo sistema. Então esse é o panorama geral. Um detalhe inicial que a gente tem que observar será quanto de energia que eu preciso para fundir esses 2 kg de gelo? Porque ele não falou pra gente se esse gelo todo vira água e depois essa água esquenta um pouquinho, ou se só uma parte dele vira água, e aí, como você já sabe, enquanto a gente está no patamar de transformação, a temperatura se mantém ali a 0 graus Celsius, Para a gente esclarecer isso, basta fazer um teste, ver quanto de energia precisa para fundir isso tudo aí de gelo e ver se a gente vai ter recurso suficiente. Tudo bem? Vamos então para a execução. Como a gente comentou, tem 2 kg de gelo. Esses 2 kg, se a gente quisesse fundir, a gente sabe que o calor latente de fusão é 80 calorias por grama. E também isso geralmente é dado, informado. E também é dado que 1 caloria é igual a 4,2 joules. Beleza. Você sabe que na transformação de fase a fórmula é o Q-mole, Que moleza. Então, Q igual a 2 quilos, ou seja, 2.000 gramas. Por que eu estou transformando? Porque quem está aqui embaixo é o grama. Sempre tem que ficar de olho na unidade que está nas constantes, nessa matéria aí, calorimetria. 2.000 vezes 80, só que no lugar da caloria eu vou colocar o 4,2 joules. Também pode ser visto como um 42 sobre 10, para me ajudar, é o 4,2 aqui, ó. Fazendo as contas, a gente vê que o calor necessário para fundir esses 2 quilos seria de 672 mil joules ou quilojoules, coisa para chuchu, Vamos fazer agora uma outra análise. Vamos ver o que essa resistência elétrica vai oferecer para o sistema. Foi dado que a potência dela é de 10 watts. E toda potência é energia no tempo, energia sobre tempo, lembra disso? No nosso caso, a energia em jogo aqui é o calor que ela vai liberar sobre ΔT. Então, se ela ficou ligada por quanto tempo que ele informa aí pra gente? Por 2 horas. Então a gente vai fazer o que? Se aqui em watts, sistema internacional, você não vai trabalhar com hora, vai trabalhar com segundos. Dessa maneira, então, 10 é igual a Q sobre 2 vezes 60 vezes 60. 2 horas tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Correto? Então, o calor liberado aqui pela resistência, fazendo as contas, é de 72 quilojoules, 72.000 joules. Beleza, já está bem longe daqui, Mas tudo bem. Agora vamos ver uma coisa. A gente tem também a água, 1 litro de água, que está a 12 graus Celsius, é a temperatura inicial. Vamos pensar que esse 1 litro de água ele vai chegar lá no 0 graus, que é a temperatura aqui em que o gelo se encontra. Vamos ver nessa redução de temperatura quanto de calor que ele liberaria. Para ver se vai ser suficiente aqui,
esse calor que ele libera para fundir esse gelo ou não. Então esse zero aqui seria um θ final aqui nesse segundo teste que eu vou fazer para o 1 litro de água, tá? Transformação, assim, redução de temperatura, quando você tem então Δθ, que nesse caso aqui é final 0, menos inicial 12, então Δθ menos 12 graus Celsius, você usa aquela fórmula do que macete. Tá lembrado? E a gente não tem aqui é informado 1 litro, né? Mas você vai ver também que foi informada a densidade da água, que é de 1 grama por centímetro cúbico. Fazendo as transformações, a gente vê que isso é a mesma coisa que 1 quilo por litro, né? Então 10⁻³ gramas em 1 litro. Dessa maneira, se a gente tem 1 litro, tem 1000 gramas, correto? Então, Q igual a 1000 vezes... Aqui a gente teria o calor específico, 1 caloria por grama vezes graus Celsius, mas lembra que a gente está trabalhando aqui para chegar na resposta em joules, então esse 1 caloria se transforma em 4,2. Então, 1 vezes 4,2 vezes o Δθ, que é o menos 12. Fazendo as contas, a gente chega no valor de 50.400 joules, ou 50,4 quilojoules. Repara aqui, deixa eu até botar aqui, 50,4 quilojoules. Repara que essa quantidade aqui, mais essa quantidade, ela não se aproxima a esse valor para fundir os 2 quilos de gelo. Dessa maneira, a gente conclui que um pedacinho aí de gelo, uma parte, se transforma em água, outra parte não, tá certo? E essa é a chave da questão. Agora resta o seguinte, a gente vê com esse calor aqui que veio da resistência, mais esse calor aqui que veio da transformação de temperatura, né, mudança de temperatura de 12 graus Celsius para 0 graus Celsius da água, quanto desse gelo aqui que essa energia consegue fundir? É essa que é a próxima parte da questão. É pegar esse calor aqui, chamar ele de calor, que vai ser usado para fundição. E vai ser uma soma de, vou até abreviar aqui, ó, Q1 com Q2. Aqui a gente vai chamar de Q1 e esse daqui de Q2. Repara uma coisa, que aqui eu até tinha omitido. O sinal aqui que a gente teria é um sinal negativo, que significa calor liberado. Eu vou até deixar ele aqui, ó, em módulo, para que a gente enxergue que esse valor está positivo, mas entenda uma coisa, ele é negativo assim, é o calor que a água liberou, e esse daqui é o calor que a resistência liberou. Eu somo os dois em valores ali, módulo, porque essa quantidade de calor vai ser usada para fundir, certo? Essa soma aqui vai ser de 122.400 joules. E agora a gente aplica de novo o que moleza. A massa que você vai encontrar de gelo que foi fundido é de 364,2 gramas, certo? Então está encontrada a quantidade de água que veio do gelo. Agora que vem a cartada final aí da questão, que é ver o percentual de água líquida em relação, percentual em massa, que é o que a gente vai fazer agora. Parte final, então, percentual em massa de água líquida. O que é o percentual, né? Se a gente pensar, bem, é alguma coisa sobre outra vezes 100, não é? E o que seria o que está em cima? É percentual em massa que ele quer. É a massa de água líquida sobre a massa
total. Como que é percentual? Essa fração aqui vezes 100. Beleza. E o que a gente tem de água líquida? Primeiro a gente tem aqueles 1000 gramas, que já foi um dado do problema. 1 litro, a gente fez aquele trabalho com a densidade e viu que tem 1 quilo, né? 1000 gramas. E agora a gente encontrou que do gelo originaram-se 364,2 gramas de água. E qual que é a massa total que a gente tem dentro do calorímetro? Os 1000 gramas que já estavam desde o começo, esses mesmos aqui, ó, de água líquida, mais os 2 quilos, né? 2.000 gramas que antes eram gelo. Agora uma parte virou isso aqui água líquida e outra parte permanece gelo. Fazendo as contas, e lembrando aqui da multiplicação por 100, a gente vai chegar a um valor de, eu fiz aqui, né, no braço, foi 0,454 vezes 100. Portanto, percentual em massa de água líquida, nas minhas contas aqui, 45,4%, que é aproximadamente 46%. Por isso, eu fui lá e marquei a letra C. Espero que você tenha gostado, que tenha esclarecido aí alguma dúvida que você tem nessa relação entre elétrica e exercício de calorimetria. O comentário que eu queria fazer é esse, que é muito batido isso daí, então é bom você ficar ligado. Como extrair um calor quando é dada a potência de uma resistência ou algo parecido, você tira dali um valor de quantidade de calor e joga essa energia, né, que no fundo o calor é energia, lembra? Térmica em trânsito. Você pega essa energia e aproveita ela em algum processo, ou de aquecimento, ou de transformação de fase. Se liga que isso aí é muito importante. O outro comentário é que tem uma pitadinha aí final nessa questão, a questão de pedir o aspecto de pedir o percentual de água líquida. Então você tem que fazer uma relação de quanto de água líquida em relação à massa total que você tem e achar um valor em porcentagem, né? Só isso, vocês viram que não tem muito segredo. Espero que tenha esclarecido alguma dúvida e ajudado vocês aí no estudo. Prossigam na missão, aquele abraço, tchau, tchau!